Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de desejar bem-vindo a todos vocês para a primeira edição aqui do Papo Civil, que vai ser o talk show aqui do PET. E hoje a gente inaugura esse projeto aqui com a presença do Diego e da Ana, felizmente aqui. A gente vai falar para vocês aqui um pouco aqui da conexão aqui, sala de aula, mercado de trabalho e, claro, canteiro de obras aqui. Tá, e se você está pensando, né, como assim a gente vai fazer um talk show de engenharia? A ideia aqui é bem simples. A gente quis fugir desse modelo tradicional de palestra e trazer algo mais leve, mais interativo e mais humano para vocês. Pensando nisso, a gente pensou o que move então a engenharia além das estruturas e de qualquer outro cronograma. São as pessoas, com as suas histórias, seus desafios e, claro, com os aprendizados. Isso. E por isso os nossos convidados hoje são tão especiais aqui. Eles têm muita história e muita bagagem em toda a carreira deles aqui. Tanto em obras, reformas, inspeções, até mesmo ponte em X aqui. E o mais legal é que os nossos convidados, eles se encontraram em diversos caminhos das suas trajetórias, mesmo com os caminhos diferentes. Então eles começaram ambos na iniciativa privada, eles viram a teoria ganhar vida na prática e hoje em dia eles seguem espalhando conhecimento técnico dentro e fora da universidade. Isso aqui que nos leva ao nosso tema central do nosso talk show de hoje, que é a integração entre projeto e a execução de obras aqui. Vai falar como que as decisões lá do projeto afetam ali a execução da obra lá no canteiro. Afinal, o que mais... Será que ainda existe essa rivalidade entre quem projeta e quem executa? Ou a gente já está caminhando para uma obra mais colaborativa, mais eficiente e mais integrada? Então, com vocês, a gente, com muita honra e muita felicidade, a gente recebe a Ana Paula Diego Cabral. Obrigado. Confortáveis aí? Sim. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente queria aqui para começar um pouco do nosso talk show, que vocês comentassem um pouco para a gente sobre a carreira de vocês, a história de vocês ali, desde quando vocês saíram ali da universidade e tudo, até vocês chegarem aqui nos dias de hoje. Bom dia, pessoal. Quem foi meu aluno pode já ter escutado pedaços dessa trajetória, mas eu vou tentar ser breve, porque o foco não é só esse. Mas, assim como já foi mencionado, eu comecei na iniciativa privada, então eu sou formada aqui pela Universidade Federal do Paraná e comecei trabalhando com construtoras, trabalhando com obras comerciais, obras civis, comerciais e residenciais. Trabalhei um período em obra, acho que até alguns pontos a gente vai citar alguns exemplos de dificuldades, enfim, encaradas como recém-formada em obra. Mas logo na sequência eu fui contratada para trabalhar na Renault também, no setor civil da Renault, com reformas e ampliações da Renault. Não consegui conciliar a minha vida de engenheira na Renault com o propósito que eu tinha de fazer mestrado e doutorado, porque sempre foi um sonho para mim trabalhar com a docência, eu sabia que isso seria pré-requisito, e acabei saindo da Renault e me dedicando então à formação de docente. Só que em paralelo a isso, e daí eu e o Diego nós já estávamos juntos e ele tinha econômica, eu comecei a atuar junto na econômica, junto a alguns projetos, então a parte de execução de projeto propriamente dita, gerenciamento desses projetos, algumas consultorias e obras que a gente pegou nesse período, até chegar hoje à docência e no final do ano passado, então eu me tornei docente DE e estou só na universidade. Então, bom dia a todos também. Eu sou formado aqui na universidade, engenheiro civil, me especializei na área de estruturas, fiz mestrado, especialização na área de estruturas, mas sempre trabalhei com projetos, né? Então, logo depois que me formei, eu já abri um escritório de projetos, onde a gente desenvolve projetos principalmente para obras públicas, né? A gente acabou entrando no nicho de projetos públicos, universidades, hospitais, aeroportos, né? Prédios públicos em geral. Então, a gente faz todos os tipos de projetos. Então, a minha experiência é mais na área de projeto. Claro que eu tive experiência em obra, mas mais durante a faculdade, logo recém-formado. Mas nesses anos todos eu estou mais com projeto, aí, que eu acho que é a ideia do talk show, né? Projeto versus execução, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Agora, aproveitando, vamos perguntar aqui para o pessoal. Vocês aqui tem uma galera que se interessa um pouco mais pela parte de projetos aqui. Levanta a mão aí para a gente ver. Uma galera aí, realmente.
E pela parte de execução de obras, tem alguém que se interessa também? Bastante gente. Tem gente que gosta da área de pesquisa. Olha, tem bem menos gente, mas tem também. Tem gente que quer trabalhar nas duas áreas. Olha. Legal, legal. Gente, só esclarecendo uma coisa para vocês. Na frente de vocês ou no braço de algumas carteiras tem alguns QR Codes ali que vocês vão poder escanear e mandar perguntas aqui para os professores responderem, tá bom? Vocês podem mandar lá, a gente vai até você e tal, para você fazer a pergunta, ou se você não quiser fazer a pergunta, a gente pode, alguém aqui do PET vai fazer a pergunta por vocês aqui, ok? Tudo bem? Então, agora realmente falando um pouco aí, como a professora comentou, sobre algumas obras aqui de vocês, eu gostaria que vocês comentassem um pouco aqui sobre alguns desafios técnicos realmente que vocês tiveram aí durante a carreira, obras aqui que foram realmente difíceis e tal. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco, se vocês tiveram experiência nisso. É bem difícil elencar poucos desafios. Eu sempre brinco que na engenharia a gente tem desafios diários, a gente tem resolução de problemas diariamente. Inclusive, a gente estava com medo de atrasar agora, porque deu problema em um projeto, em uma obra, então a gente estava tentando ajustar uma situação. Então, diariamente, a gente passa por desafios. Mas a minha fala é muito mais no sentido de quão motivante é isso do que desesperador, né? Então, é uma atividade muito dinâmica. Então, a cada dia a gente está matando um leão. Essa pergunta já me foi feita algumas vezes e eu acredito que a minha resposta sempre vai mudar, no sentido que os desafios mudam, mas também a maturidade que a gente olha pelos desafios, né? Que a gente enxerga eles ao longo do tempo. Então, em termos de execução de obra, eu acho que quando se pergunta de desafios, vocês esperam uma resposta de uma grande obra. Enfim, eu não fui responsável técnica por uma obra enorme, Itaipu, enfim, não vou ter um exemplo desse para citar para vocês. Mas eu acho que de exemplo técnico em obras civis, que eu já passei por uma dificuldade, isso está atrelado à questão de tempo, porque essa obra já foi executada há cerca de 10, 12 anos atrás. Então eu estava recém-formada e assumi essa obra que teve a execução de uma fachada inteiriça de vidro em L. E na época a gente não tinha procedimentos de qualidade tão bem instaurados como nós temos hoje em obra. E trabalhar com pele de vidro não é tão simples quanto parece, porque exige uma exatidão muito grande. A gente não consegue adaptar de um pavimento para o outro, então a estrutura tem que ser executada com uma exatidão muito grande. Então, eu me vi num desafio técnico já no início da minha carreira. Então, sempre quando eu estou dando essa disciplina, inclusive falando para os alunos, eu cito esse como um exemplo técnico que eu tive de aprender sobre gestão de qualidade, sobre conferência, sobre acompanhamento da atividade em si. É um exemplo que eu cito. Já passei por situação de obra na pandemia, que eu acho que para quem estava tocando obra foi uma dificuldade muito grande por uma questão de escassez de mão de obra. Então, a gente tinha funcionário, um dia estava com a obra quase cheia, no outro dia tinha 1, 2 trabalhando. Então, era muito complicado se comprometer com prazo e orçamento de obra. Foi uma fase muito difícil. Ainda na fase da pandemia, os contratos que eu estava trabalhando, eu tive que trabalhar com um reequilíbrio de contas, porque os materiais eles subiram muito de preço e isso é algo inesperado que muitas vezes acontece. Até as questões econômicas que a gente está tendo agora de taxação dos Estados Unidos está movimentando o mercado, então as obras ficam numa instabilidade muito grande. Isso acaba exigindo muito de gestão. Então, quando tem essas mudanças políticas, essas intervenções, uma guerra em determinado local, acaba interferindo muito. Não é a guerra na Ucrânia, o que impacta na gente, mas às vezes tem algum insumo que é utilizado e que acaba impactando no nosso dia a dia. Então, já passei por algumas situações dessas. E, por fim, tem um exemplo que eu gosto de citar, que também não é como um sentido de desesperar vocês, mas é um exemplo que eu também cito em sala de aula, e provavelmente quem fez Construção Civil 1 comigo já escutou essa história, que na primeira obra que eu fui residente de obra, eu tive um óbito em obra. Então, é uma dificuldade, um desafio técnico que eu passei, no sentido de recuperar toda uma equipe por ter tido a perda de um funcionário em obra e também me motivar a seguir. Então, até me despertou uma preocupação muito grande, até hoje uma preocupação
que eu tenho até além, às vezes, do que o necessário de segurança em obra, por conta dessa situação que eu já passei. Então, é muito difícil você perder um funcionário que está sob sua responsabilidade e ainda motivar toda uma equipe que teve um colega que perdeu a vida. Então, eu acho que eu citaria isso, mas destacando que desafios a gente tem o tempo todo. O senhor também tem alguma coisa a comentar sobre? Bom, assim, eu gosto de trazer em desafios as dificuldades técnicas, assim, um pouco diferente do que a pessoa está trazendo, mas eu acho que as maiores dificuldades técnicas que a gente teve foram projetos fora do convencional, né? Assim, que não seja uma edificação simples, né? Um prédio, uma residência, algo que seja mais convencional. Então, eu gosto de citar sempre uma oficina de locomotivas que a gente fez para a VLI, no Maranhão. O projeto eram vãos de 40, 50 metros de cobertura, tinha ponte rolante de 30, 50 toneladas. Então, são cargas elevadas, vãos elevados, que a complexidade aumenta. Obras industriais, geralmente, é tudo pré-moldado. Então, você tem que fazer uma exatidão no projeto, né? Eu sou projetista, né? Então, o projeto tem que ser extremamente preciso, porque é um quebra-cabeça. Você faz todo o projeto, fabrica numa indústria, chega na obra, só encaixa, né? O que acontece? Se você errou um nívelzinho, um detalhezinho, um consolo de um pilar, que aconteceu, por exemplo, chegou na obra, a escada não encaixou. Estava errado um nível, 50 centímetros. E aí? O que faz? Você tem que ficar com o guindaste lá parado, um dia, até o cara romper, arrumar, e vai 10 mil reais por dia do guindaste. Né? Por causa de um errinho de um estagiário que errou um nível de um consolo. Então, assim, a responsabilidade técnica de um projeto pré-moldados é muito grande. Então, ainda mais de grande porte, assim, que eram elementos grandes, pesados, então precisava de guindastes pesados. Então, essa foi uma dificuldade grande que eu gosto de trazer. A gente até citou, né, a Ponte em X, porque a gente teve, acho que no retrasado, a gente concorreu no prêmio da ABS como finalista com um projeto nosso de ponte, que é uma ponte em X, que geralmente existem as pontes perpendiculares, vocês vão ver que existem pontes depois, e pontes esconsas, quando não é perpendicular ao rio, ao córrego, no caso lá, né? No nosso caso, ela era esconsa, mas eram duas avenidas que cruzavam o rio. Então, ela se cruzava e fazia um X. Então, eram como se fossem duas pontes. Então, ficou uma ponte em X. Então, foi um projeto bem diferente, né? Fugiu do usual, né? Então, esse que foge do usual a gente gosta, né? Deixa eu pensar em um outro caso aí, mas... Essas obras de grande porte são as que a gente percebe que tem mais dificuldade. A gente está agora com uma obra em Paranaguá ali, do Moegão, que também são pórticos pré-moldados industriais de 20, 30 metros de altura, tudo pré-moldado, então a complexidade disso sempre dá mais dor de cabeça. Mas hoje a gente tem o BIM, tem softwares que auxiliam muito a visualização do projeto, né? Então hoje está mais simples a gente encarar esses desafios. Exato. São detalhes que exigem mais atenção, realmente, né? E nós temos uma pergunta ali. Gostaria de passar a palavra ali para o Luiz. O pessoal está aqui com a Camille, né? E ela vai fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados agora. Bom, como conciliar assim, a vida pessoal com a vida profissional, aquela questão de levar ou não trabalho para casa, até com questões de carreira acadêmica, alguma dica, algum comentário? Uma pergunta difícil, porque é uma eterna busca pelo equilíbrio. Como eu e o Diego somos engenheiros e a gente se formou juntos, inclusive a grande maioria dos nossos amigos são engenheiros também. Então, os nossos padrinhos de casamento, os padrinhos das nossas filhas são engenheiros que se formaram com a gente. Então, é um assunto que sempre está presente na nossa vida e dificilmente a gente consiga zerar, né? Não tratar. E até como a gente se formou juntos, nós éramos amigos antes da gente casar, enfim, a gente sempre teve uma troca muito grande de eu com os meus problemas tirar dúvida com ele e vice-versa. Então, a gente trabalha muito sim em casa, é uma coisa meio constante, a gente tem que se policiar para ter momentos de não vamos agora falar de engenharia. Inclusive, com os nossos amigos, tem a madrinha da Antonella, que é a minha filha mais velha, ela também é engenheira e o padrinho é engenheiro, e a gente, em alguns momentos a gente fala, não, agora está proibido, a gente não vai falar de engenharia, vamos falar de outro assunto. Então é uma busca constante por esse equilíbrio. Mas acho que a pergunta tua também foi no sentido assim, de até onde a gente leva o trabalho para casa, né? Eu acho que assim, pensar na carreira 8 horas por dia, eu acho que infelizmente a gente não consegue ter esse luxo, sabe? Hoje em dia, para você ser bem sucedido, dificilmente você vai ter uma fonte de renda.
Você acaba tendo que diversificar as fontes de renda. Então o cara trabalha às vezes numa construtora durante o dia, à noite faz projeto freelance por conta. Né? E às vezes está com o cara vai se formar, dificilmente vocês vão ser contratados CLT. A grande maioria vai ser PJ, vai prestar serviços para construtoras, para escritórios. Né? Infelizmente, o mercado está assim, né? A condição de mercado devido à reforma trabalhista e toda a questão que o piso salarial do engenheiro é muito alto. Então acaba tendo essa muita multitasking, né? Muitas tarefas que a gente acaba tendo com diversos clientes, diversos serviços. Então, infelizmente, você acaba levando muito serviço para casa. Você tem que conciliar, você tem que ter uma vida, tem que ter lazer, família, o teu hobby, seja academia, seja qual for o seu hobby, você tem que conciliar. Mas imaginar que a carreira vai ser só às 8 horas por dia, que 5 horas da tarde você vai estar liberado para poder ficar descansando, eu acho que assim, é uma ilusão a gente passar para vocês isso. Eu acho que a carreira de engenheiro é uma carreira complicada, né? E eu que mexo com uma equipe grande de gerenciante de projetos, os caras estão projetando, estou respondendo mensagem, estou resolvendo pepino, estou mandando arquivo, independente do horário, né? E quando você é empresário, é pior ainda, que você não tem chefe, né? Você acaba tendo que você resolver o problema, não tem jeito. Mas tem que equilibrar, concordo com você. E a carreira docente, até eu não falei quando me apresentei, né? Mas eu nunca imaginei que iria para esse caminho, né? De ser professor também, né? Eu sempre fui focado muito com o escritório, tanto que eu não fiz doutorado, né? Até comecei algumas vezes, mas não consegui avançar, porque meu foco sempre foi o escritório. Diferente da professora que acho que sempre estudou para mestrado, doutorado, artigo, tudo foi indo para essa área mais acadêmica, né? E agora eu estou professor aqui, acho que já faz 4 anos já, que eu estou aqui na universidade e estou gostando, estou conseguindo conciliar, tá mais difícil ainda, porque é mais uma coisa na agenda, né? Escritório, faculdade, família, mas é isso aí. Realmente, fica uma agenda bem lotada, muita coisa para conseguir conciliar e encaixar tudo para ter tempo, né, para viver a vida, realmente. E vocês falaram um pouco sobre os desafios aqui que vocês passaram durante a carreira de vocês. Eu gostaria de perguntar para vocês se tem alguma coisa que vocês têm para dar conselho para todos nós, todos esses futuros engenheiros aqui, essa plateia maravilhosa, para formas de se atualizar realmente, para enfrentar esses desafios. Eu acho que sempre tem que estar estudando, né? Eu sempre falo isso em sala de aula, que hoje o diploma de engenheiro ele não é mais suficiente. Então, eu dou muita aula em pós-graduação, né? Tanto que um dos motivos que eu vim para a graduação, porque eu sempre gostei de dar aula de pós. E eu percebo na pós-graduação o pessoal fazendo a primeira pós, a segunda pós, a terceira pós. Esses dias eu estava numa aula com um engenheiro, cara, super bom em pontes, uma pós de pontes, experiente, passou por grandes obras. Eu falei, pô, tô fazendo uma pós, é bacana, legal, era mais velho assim, né? Ele é a minha 8ª pós. Eu falei, cara, então hoje em dia as pessoas estão se especializando, estão sempre estudando. Então acho que vai se formar, vai ter que continuar estudando, seja uma pós-graduação, seja estudo. E eu recomendo sempre um LinkedIn, por exemplo, para se atualizar. Tem sempre algum artigo sendo postado, alguma obra que o pessoal está usando uma nova tecnologia. Né? Alguém está usando uma solução de escoramento nova. Legal. Eu sempre visitei muita obra. Então, eu mesmo sendo de projeto, a gente aprende muito em obra. Então, assim, eu vejo uma obra, eu ligo. Posso fazer uma visita aí? Eu sou engenheiro, sou escritório e tal. Por que não? Os caras sempre me recebem. Às vezes não recebem, mas às vezes recebem. E aí, eu consigo entrar, visitar, né? E aprender. Né? Às vezes eu acho algum fornecedor que está vendendo algum material para lá. Eu falo, você consigo fazer uma visita na tua obra lá? E vou lá e visito, na cara de pau mesmo. E aprendo muito vendo. A gente aprende olhando, né? Então, eu estou andando de carro, estou olhando as obras. É assim que a gente vai estar se atualizando. Olhando as coisas acontecendo e estudando. Eu acho que é algo mais palpável para o período que vocês estão, mas é uma coisa que eu reforço muito também, e eu acredito nisso, é a importância do estágio. Eu acho que vocês experimentarem quanto estudantes é muito importante. Hoje eu falo isso até com um certo orgulho, mas por muito tempo eu até tinha vergonha disso, porque durante a faculdade eu fiz 5 estágios, então eu tinha uma rotatividade imensa, e até eu brincava que eu era o tipo de estagiária que nenhuma empresa queria, porque era no sentido de quando eu aprendia ou quando ficava mais monótono ou quando eu fazia muitas atividades repetitivas, eu saía da empresa. Isso não é bom para o empresário, não é uma fala boa para ele, mas enfim, vocês estão numa fase de aprendizado e é uma fase para vocês arriscarem e aprenderem. Vocês estão numa fase em que, se vocês errarem ainda o nível do consolo, do pilar, como o Diego falou, a responsabilidade era do engenheiro de ter verificado. Então, a responsabilidade sobre vocês não existe até vocês se formarem, né? Então,
ter essa oportunidade, né? Uma experiência, oportunidade de aprender. ter essa experiência, e eu acho que expandir essa experiência para diferentes áreas. Eu gosto de destacar muito isso, porque eu na faculdade, nas disciplinas, enfim, nunca fui uma aluna que me destaquei ou que gostei muito da parte de estruturas, apesar de ir levando, enfim, aprendendo, mas fiz estágio na área, não gostava da parte de hidráulica, Mec Flu, eu nunca gostei. Fiz estágio numa empresa que fazia projetos de PCH para projetar vertedouro, tomada d'água, e eu adorei, aprendi um monte. Não utilizo isso hoje, mas me deu uma visão muito mais ampla de execução de obra e que com certeza me auxilia não com conhecimento técnico direto, mas com experiência. Então, é muito mais fácil, enquanto estagiários, vocês fazerem essa troca. Eu falo isso porque depois de formado, você depende muitas vezes daquela renda, vai ficar pedindo demissão e ficar desempregado? Não vai, você precisa ficar naquela posição. Então, quanto estagiário, é muito mais fácil. E ajuda vocês a escolherem também. Porque às vezes vocês, eu quero projeto, quero execução. Mas vocês já trabalharam numa obra, trabalharam em hidráulica, já trabalharam com um projeto mesmo para ver se é isso que vocês gostam? Às vezes parece que vocês estão no início ainda, né? Muitos, alguns são mais pro final do curso, mas às vezes vocês estão achando que vão para um caminho e quando vocês forem trabalhar com isso, realmente vocês não gostam. Então, estagiem valendo, 1, 2 períodos numa empresa, depois vai para outra. Acho que a recomendação é boa, né? Experimentar, essa é a ideia de agora, né? E daí concordo com o professor Diego que se formando, né, tendo um caminho mais traçado, é fundamental hoje que vocês procurem pós-graduações. Eu acho que não vai ter como o engenheiro se manter no mercado sem essa formação complementar. E até um adendo a isso, tem muita gente que critica até a formação no Brasil como uma formação muito longa, de 5 anos. É um curso mais longo a comparar com países nórdicos, né? Tanto Estados Unidos como vários países da Europa. O nosso curso foi visto muito tempo como um curso muito mais completo, inclusive com os deles. E está tendo muitas reformas, a gente está diminuindo carga horária e a gente forma um engenheiro, na verdade, generalista, se a gente for fazer uma análise comparativa com o médico. E na medicina a gente já tem as residências muito bem implementadas e há uma discussão de fazer isso, inclusive, na engenharia. Porque a gente está formando um engenheiro que tem uma atuação geral, né? Agora, eu quero trabalhar com determinada área. Inclusive o CREA não é algo tão recente, eu não vou saber precisar o ano, mas houve uma alteração em considerar as atribuições do profissional. Então, por exemplo, eu fiz a optativa na época de pontes e eu consigo validar isso ao CREA para ter a possibilidade de projetar e executar pontes. Hoje, quem se forma, se não faz essa disciplina, se não tem essa carga horária e não procura uma pós-graduação, não tem habilitação do CREA para fazer isso. Então, cada vez mais a gente vai precisar se especializar nessas áreas para poder executar a atividade fim. Porque nem vai ser permitido pelo CREA que a gente execute sem a gente ter esse conhecimento mais específico. Uma visão que eu tenho que o curso está um pouco, ele é um pouco, não é defasada a palavra, ele é muito generalista. A gente se forma, eu me formei aqui, né? Fui o primeiro da turma, fui um cara, aproveitei o curso, fui muito bem em todas as matérias, mas você se forma inseguro para projetar, inseguro para executar. Então, seguro para área de barragem, para área de estrada. Será que eu sei fazer um aeroporto mesmo? Será que eu sei dimensionar a pista de um aeroporto? Olha a responsabilidade, né, de pousar um caminhão em cima, um avião em cima de uma pista que você calculou, a subbase, a base, o pavimento. Será que a gente tem capacidade para isso mesmo? A gente fica com o pé atrás, né? Porque a gente tem muitas disciplinas, mas a gente acaba não se aprofundando tanto em nenhuma. Então, a formação não é rasa, acho que a palavra não é criticar o curso, não é criticar a instituição. As outras instituições são até piores, né? A nossa instituição é mais ampla ainda, né? Tem instituição que nem vê nada de hidráulica e saneamento. Aqui a gente tem um departamento inteiro com quantas matérias aí que dão oportunidade de vocês trabalharem com essa área, que é uma área muito boa. Realmente agora é o momento de errarmos para realmente aprender e ter mais coragem para esses momentos de necessidade, realmente. Inclusive, vocês comentaram sobre o LinkedIn. Queria perguntar aí para vocês, quem aí tem LinkedIn aqui já? Bastante gente, realmente. Vocês podem mencionar o LinkedIn de vocês aí, de repente tem alguém que não tem conexão. Eu até nem sei como ele menciona, mas acho que é o nome mesmo, arroba o nome, acho que busca pelo nome. Mas de qualquer forma, o ideal é vocês estarem sempre ligados nisso aí, assistindo alguns canais, algumas comunidades assim, da área de engenharia que você gosta, para você estar se atualizando. Acho que essa é a ideia mesmo.
Realmente. Sigam eles no LinkedIn. Valeu. A gente tá com uma pergunta ali, eu queria dar a palavra novamente. Vocês podem ir mandando perguntas a qualquer momento, tá bom, pessoal? Vão mandando, a gente sim vai interrompendo aqui e trazendo a palavra para vocês, ok? Tem a pergunta do Thiago aqui agora. Pode fazer a pergunta, Thiago. Bom dia. Eu queria perguntar qual que é a dificuldade de conciliar os projetos, sendo gerenciador de projetos, na construção civil. E também para os dois, qual que é o sentimento de você auxiliar a sociedade, ajudar a desenvolver a sociedade através da engenharia? Você diz o gerente de projetos na obra, você diz? Isso, porque deu problema aqui na obra, fala com o engenheiro projetista. Sim. É natural que o projeto ele vai estar sendo acionado na obra, principalmente quando acontecem erros de projeto. Né? Se o projeto é muito bem feito, de um modo geral a execução flui sem necessidade de acionar o projetista. Mas muitas vezes acontecem imprevistos. Encontrou fazer uma fundação. Fundação é um caso clássico, né? Eu sempre sou. Toda obra que começa, a gente é acionado. Por quê? Vai começar a fazer a fundação de uma estaca, pegou um matacão, pegou uma rocha, pegou alguma coisa ali, um piso existente, tem que deslocar o furo, deslocar o ponto da estaca. Você tem que rever todo o projeto, tem que dimensionar novamente o bloco de coroamento, relocar a estaca, adicionar uma estaca a mais de reforço. Então, a comunicação obra-projeto, que eu acho que é um dos assuntos que ele vai trazer mais à frente, ela é muito eficiente, ela tem que acontecer. Se não for imediata, se eu falar para ele, ok, eu vou revisar o projeto, e a obra está lá parada com a máquina pagando por dia, então tem que ter um certo imediatismo, uma certa velocidade nessa resposta, para que a obra consiga solucionar da melhor forma. Né? Então, às vezes eu vejo muito engenheiro de obra que não quer falar com o projetista, toma uma decisão que às vezes está errada, e quando vê, o resultado final não é o mesmo. Então, às vezes, está com dúvida, é melhor consultar o projetista. O ideal é que o projeto estivesse muito claro, não tivesse dúvidas de como executar. Mas, às vezes, acontecem erros ou imprevistos. Eu acho que essa questão de ter essa parceria é muito importante. Então, enquanto executora, já tive várias situações de trabalhar com projetistas parceiros e também projetistas não parceiros, que você tem dúvida, que você manda a pergunta e não vem a resposta ou demora muito tempo para a resposta vir e a obra não pode parar, porque eu estou com os funcionários lá, estou com o maquinário, estou com o cronograma correndo, tem que executar. Em termos de qualidade de projeto, eu acho que cabe uma discussão acerca, até talvez seja um dos tópicos que a gente se aprofunde na frente, porque hoje a gente tem muitos operadores e softwares, está fácil, entre aspas, projetar, por uma facilidade que a gente tem hoje tecnológica, né? Mas muitas vezes o que o software dá como detalhamento não é compreensível para quem está na obra, não é um detalhamento refinado ou não é compatível. Já passei por situações que o corte representava uma coisa e em planta estava outra. Daí você pergunta, qual está certo? E o projetista não sabe. Como assim você não sabe? Então, são coisas que travam, né? Então, é importante ter uma qualidade de informações. Então, isso passa por uma qualidade de projetista. E acaba, inclusive, numa discussão que permeia a qualidade, que é uma das principais áreas que eu atuo hoje, que não é uma questão só de preço, porque muita gente quer entrar no mercado com preço barato. As grandes construtoras hoje, a TA, a Plaenge, elas não abrem mão dos projetistas delas. Por quê? Porque são projetistas que são parceiros. São projetistas que entregam com qualidade, são projetistas que, eu estou com um problema, eles vão lá na obra e vão resolver junto. Então, não é só uma questão de preço, mas sim de qualidade e comprometimento com a equipe. Em questão de realização, você falou, como foi a segunda pergunta? Se sente que você ajuda a sociedade. A sensação. Eu acho... os meus projetos executados são mais na área residencial e comercial, mas ainda assim é uma realização muito grande, porque a obra inteira, como eu falei, é um desespero, é um desafio. Você está todo dia com problema, quando termina é um alívio e uma satisfação grande, porque é uma obra entregue, é uma responsabilidade tua que você conseguiu entregar. Junto à econômica, eu acho que eu participei de mais projetos que eu acho que tem mais essa questão social, que eu vejo como algo mais positivo, como projetar escolas, hospitais, estruturas que vão ser utilizadas pela população em geral. E é uma responsabilidade muito grande, eu sempre falo isso, mas é uma responsabilidade que me agrada muito, eu gosto muito da profissão. Então, me orgulho dela e eu acho que executando obras, projetando obras, a gente vai estar auxiliando aí todo mundo, é um papel muito bonito da nossa profissão. Assim, engenheiro corre riscos. Se não for para correr risco, qualquer um fazia. Né? A nossa remuneração é para correr um risco.
Só se isso tem que ser controlados, né? E tem que ser dentro do nosso conhecimento técnico, né? Mas assumir responsabilidades, né? Acho que nem a palavra nem seria risco, seria responsabilidades, né? E resolver problemas. Legal, interessante, realmente. Vocês trouxeram nas perguntas anteriores tópicos como erros em detalhamentos de projetos, como representações erradas ou até projetos um pouco pobres em detalhamento, talvez podem também acontecer. Eu gostaria de saber de vocês, isso aí que vocês falaram que afeta um pouco o cronograma também dos projetos e tal, né, da execução. E como que vocês lidam com esses problemas? Como que a gente pode pensar em mitigar esses problemas? Tanto em questões de ferramentas como o BIM, por exemplo. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes pra gente? Eu acho que passa pela contratação de mão de obra qualificada, tanto para a questão de execução de obra como para projeto. Hoje eu acho que o mercado está se consolidando muito mais nesse pensamento. Eu digo isso porque da época que eu me formei, eu acho que o mercado estava muito mais pautado só em questão de preço de metro quadrado e o mais barato ganhava. E hoje eu já vejo uma visão muito mais ampla acerca da qualidade que está sendo entregue, tanto por questões ambientais, durabilidade da estrutura, enfim, a gente tem uma preocupação muito maior com as entregas. Então, se preocupar com quem você contrata para fazer o projeto, ter uma qualidade de informações é muito importante, como eu falei. Aí, projetistas atualizados, a gente tem normas que se atualizam constantemente, por exemplo, a 6118 foi atualizada agora, norma de bandeira, eu acho que foi em 2022, enfim, as normas elas são atualizadas constantemente. Então, se a gente não tem um projetista atento, é um projetista que se formou, sei lá, não estou falando mal dos projetistas antigos, mas alguém se formou, sei lá, em 1950, 60 e parou no tempo, tanto em ferramenta como questão de atualização técnica, pode ser que a gente tenha uma dificuldade maior em termos de execução. Eu já trabalhei enquanto estagiária em uma empresa, quando eu estava trabalhando com projeto, que o engenheiro responsável, ele falava, eu não quero aprender na época, né, nada de AutoCAD, vocês fazem e me entregam pronto, não quero trabalhar a ferramenta, não quero... Só que daí ele delegava uma responsabilidade, né? Eu não estou falando que ali todo mundo tem que ser expert no software que está operando, mas a gente precisa entender hoje as necessidades do mercado. Então, ter uma compatibilidade em termos de ferramentas, se toda uma equipe está trabalhando com o BIM, trabalhar com um software que tenha essa extensão, a extensão IFC é necessário, né? E ferramentas de controle, tanto de recebimento de projeto como execução de obra, não tem como. Hoje, até você falou de cronograma, orçamento, a gente valida uma atividade quando ela está aprovada, a partir de parâmetros e qualidade, né? Tanto a parte de projeto como execução. Isso aí, é gerenciamento de qualidade no projeto. O projeto tem que ter qualidade, para ter qualidade tem que ter procedimento. Para ter procedimento tem que estar bem claro o que tem que ter, que norma tem que ser seguida, o que tem que ser entregue. Né? E você ter checklists, né? Os escritórios acabam tendo checklists de verificação, de itens que você costuma sempre dar problema, e você eliminar esses problemas. Hoje os softwares facilitam muito. Você tem um projeto mais integrado, um projeto mais dinâmico, mais assim, visual, dentro do 3D. Né? Hoje todos os projetos são tridimensionais, são em BIM. Então você tem uma facilidade de visualização, mas não de detalhamento. Né? Os softwares modelam muito bem tridimensionalmente, mas isso não se transforma numa prancha de obra de uma forma tão fácil. Muita gente sabe fazer lá uma casa no Revit, lá, porque vocês devem saber fazer uma casa no Revit. Agora transforma isso numa prancha para mandar para uma obra para o cara executar o nível do peitoril a soleira que tem que entrar na parede ali um pouquinho para não deixar a água escorrer. Ela tem que entrar na parede um pouquinho, tem que ter um caimento transversal. Será que você pôs isso no teu modelo tridimensional? Será que você gerou uma prancha desse detalhe suficientemente clara para o pedreiro, que é alguém que não tem uma escolaridade, enxergar, entender e executar isso? Então, essa dificuldade de transformar o 3D, transformar o projeto, que hoje os softwares fazem, em algo que vá para uma obra que vai ser executada bem feito, né? Essa é uma dificuldade, com qualidade e tecnicamente dentro das normas, com certeza. Nós temos mais uma pergunta ali com o Gabriel, essa palavra para ele. A gente está aqui com a Sofia e ela tem uma pergunta para o Diego e para a Ana. Beleza, eu queria perguntar para vocês, então, com que frequência vocês acham que um engenheiro projetista tem que visitar uma obra para ele ver se está tudo certo? Então, quanto assim é bom, mas não muito, sabe? Esse é um assunto meio polêmico, até. Como eu só trabalho com projeto, assim, na teoria eu não preciso nem visitar a obra.
porque a obra não é minha responsabilidade. Se o cara executar tudo fora do projeto e cair a obra, não é minha responsabilidade. Se ele executou, diferente do projeto. Só que até eu provar que focinho de porco, não sei o que, é muito difícil. Então, o ideal, muita gente fala que tem que acompanhar a obra. Mas você acha que o projetista indo uma vez por semana, uma vez por mês na obra, ele vai conseguir ver todos os erros da construção, a qualidade dos materiais? Você está seguindo o projeto? Não. Então, assim, eu acho que a visita na obra é bom para você aprender. Porque eu visitei uma obra uma vez de ponte, que eu fiz o projeto, cheguei lá e vi o tamanho do erro que a gente tinha cometido, que a gente não tinha compatibilizado a armadura ativa, né, que é a protendida, com a armadura passiva, que é a armadura frouxa, que é a armadura convencional. E eles tiveram que resolver em obra, porque estava errado o projeto, né, estava batendo uma na outra, eles fizeram uma mudança em obra da posição. Só que isso não era legal, porque ficou pior do ponto de vista estrutural a mudança que eles fizeram. Então eu aprendi que, se você não fizer bem feito em projeto isso, em obra eles vão resolver da forma que não necessariamente é melhor para você. Então a gente aprende com os erros em obra, a gente olha os erros, vê as dificuldades, né? Tô precisando para dobrar uma barra de 25 milímetros. Já viu o cara dobrando uma barra de 25 milímetros, como é difícil, o raio que faz para fazer a curvatura? Então você ter essa experiência de obra é importante, mas assim, não tem um período. O importante é você fazer visitas assim, uma vez por mês, uma vez por semestre, sempre que possível visitar obras, para você ganhar experiência e aprender com os erros, mas não assumir a responsabilidade da obra, que isso é do engenheiro da obra. O engenheiro da obra que é responsável pela obra, pela execução da obra, pelos materiais usados na obra, e a professora até pode... Acho que eu falei bastante. Não, eu acho que são esses os pontos da responsabilidade do engenheiro residente ser responsável pela execução da obra e a responsabilidade do engenheiro projetista são responsabilidades diferentes, né? Mas eu sempre falo que a resposta, ela sempre é solidária. Se uma obra cai, dificilmente a gente vai conseguir colocar em cima de um deles, né? Normalmente é da soma, porque é difícil a gente conseguir desassociar um erro da parte estrutural para a projetista, a não ser que seja algo muito grosseiro. Às vezes tem erros das duas partes envolvidas, então... O que eu gosto de comentar aí, olhando o lado de executora, estando em obra, a gente passa por muitas dificuldades de não entendimento ou de não suporte de um erro como foi o citado. Então, eu não sei o que fazer. Eu acho que é muito importante que o projetista ele esteja disponível no momentos de questionamento de obra, sabe? Então, assim, o que o Diego falou, que ele é só projetista e ele não visita tantas obras, mas também ele citou obra no Maranhão, em vários lugares. É difícil para um projetista que faz projeto para fora, tem projetistas que fazem projeto para Angola, a gente está fazendo muito projeto, a gente, não digo nós, mas temos muitos projetistas brasileiros fazendo projeto para vários países que estão na África. Então, assim, ficar fazendo visitas regulares, falar, cada 2 semanas tem que ir na obra, não é possível. Mas eu acho que tem que estar disponível esse canal, tem que estar aberto, nem que seja por chamada, por vídeo, e quando possível visitar para esclarecer esses problemas, né, esses atritos. Porque a experiência de quem está em obra, a decisão vai ser tomada. Porque não tem como ficar esperando, a gente vai executar. Se eu estou com o concreto agendado para amanhã, eu vou concretar amanhã, porque senão eu vou levar multa da incorporadora. Então eu vou dar um jeito de executar. É melhor que o projetista me atenda, que ele me fale o que fazer, porque senão eu vou ter que tomar a decisão, pode não ser mais acertada. Mas hoje em dia tem videoconferência, tem vídeo, você grava um vídeo aqui da dúvida, você manda no WhatsApp, eu acho que hoje a comunicação está mais fácil, né? Então não precisaria ter essa visita na obra. Então esse suporte é importante, né? Esse canal de comunicação tem que estar sempre aberto. Os avanços na tecnologia realmente ajudam a mitigar esses problemas e evitar os atrasos. Nós temos mais uma pergunta ali com o Gabriel. Bom, agora a gente está com o Giovanni, ele também tem outra pergunta. Uma pergunta para os dois. Considerando o avanço da IA nos dias de hoje, eu queria saber a opinião de vocês no futuro bem próximo, assim, como a área dos projetos e da construção civil vão se encaixar no mercado e se vocês têm alguma preocupação, alguma questão a respeito desse novo avanço. Eu acho que assim, hoje em dia a gente tem uma carência de profissionais. Hoje o mercado construção civil está em alta, a gente está com carência de profissional qualificado. A gente está sempre contratando. Está contratando, professor? Estou contratando. Porque a gente sempre está procurando profissional qualificado. Porque não acha pessoas experientes. Então, os softwares que tem IA, que tem lançamento parametrizado, que a gente chama, né? Então, por exemplo, eu coloco lá o banheiro, ele faz automaticamente o pré de esgoto do banheiro. Hoje existem vários softwares que fazem isso. Seja com IA, seja com lançamento parametrizado, que eles chamam. Né? Faço aqui, eu quero fazer estacionamento. Ele automaticamente distribui as vagas com o maior número possível de vagas. Existem vários softwares que fazem isso. Mas nada elimina o engenheiro, o arquiteto,
analisando esses projetos e fazendo. Alguém tem que operar isso, alguém tem que tomar a decisão disso. Porque o software ele vai estar facilitando e ganhando em produtividade. Mas a definição técnica parte do engenheiro. Isso não está substituindo a engenharia. Não está substituindo a engenharia. Hoje, cada vez a gente precisa de mais, inclusive, engenheiros. Então, a gente tem projetos, né? Às vezes a gente está com alguns projetos maiores, hospitais principalmente. A gente vai somar o número de engenheiros envolvidos num projeto só, numa edificação só, dá mais de 20. Então, é muita gente envolvida num projeto, porque tem muitas disciplinas. Hoje nós temos os especialistas. Você tem um cara especialista em gases medicinais, um cara especialista em hidráulica, um especialista em elétrica, um especialista em estruturas, um em fundações. Porque hoje tem tantas normas, que a professora falou, tantos softwares que você tem que saber operar para fazer esse lançamento mais rápido, que você tem que ser especialista. Você tem que estudar, você tem que aprender, ser bom naquilo. E isso não tem um computador que faz. Então a IA vai ser uma ferramenta que os engenheiros vão usar. Não vai substituir a engenharia. Vai substituir muita mão de obra, mas a engenharia não. Ela vai substituir a... É que eu não vejo como substituir, né? Às vezes a professora quer pensando assim, ela tá aqui para somar só. Passar para somar. Eu já tive uma preocupação até maior, confesso. Tem uma frase que até foi o Diego que viu essa pesquisa uma vez. Nós temos 2 filhas pequenas, mas elas estavam menores do que elas estão hoje, inclusive. E deu uma pesquisa que ele viu em algum lugar que ele falou, daqui 20 anos, 80% das profissões que existem hoje não vão mais existir. E essa é um dado que eu levei para mim, porque sempre tem, filhas de engenheiro, o que vão ser? Vão ser engenheiros. Será que a engenharia vai existir daqui 20 anos? E eu já me questionei muito sobre isso. E já tive mais receio do que tenho hoje. Eu acho que para a tomada de decisão, ainda, pelo menos do que eu conheço, a gente não tem um nível de inteligência artificial compatível com decisões humanas e dinâmicas como é na construção civil, sabe? Porque se você me pergunta uma resposta de um desafio de obra, nunca vai ser a mesma resposta, e a minha tomada de decisão pode ser diferente da dele, que pode ser diferente do outro. Então, mesmo que a gente tenha ferramentas de inteligência artificial que respondam por aprendizado de reforço, ela tem um banco de dados e dessas várias soluções ela vai tomar uma decisão. Eu acho que perde essa questão humana, sabe? Eu acho que a engenharia, ao meu ver, ainda depende muito disso. Agora, realmente... É da experiência dos engenheiros, entendeu? Porque a solução ficou boa, mas ela não está muito execuível, ela não está econômica, mesmo que a IA ela esteja parametrizada para ter o menor consumo de tubo, o menor consumo de aço, ela está automatizada para isso. Mas você acha, olha, não, vou fazer uma outra solução. Daí você ajusta ela, você configura ela e ela arruma para aquela solução. Então a gente vai usar ela para fazer o que a gente quer, mas a gente está usando, Agora eu acho não vai que ser um advogado que vai chegar, quero fazer uma estrutural de uma residência, joga o arquitetônico, e vai meter agora o IA calculou para essa estrutura. Não, vai ter sempre engenheiro usando softwares que fazem lançamento automatizado e velocidade. Então hoje um sobrado que o cara demoraria às vezes 1 semana, 2 semanas fazer um projeto, hoje se o cara com um bom software pode fazer em um dia. Então essa é a vantagem, né? Só complementando, eu acho que não sei nem se existe mais, mas existia, por exemplo, a profissão de desenhista. Eu acho que cada vez menos a gente vai precisar de operações tão manuais, sabe? Eu acho que o software vai auxiliar muito nisso. E eu acho que o avanço nesse sentido está sendo muito acelerado. Tanto é que quem é meu aluno sabe que eu falo, não percam tempo estudando software, porque o software que vocês vão fazer curso no primeiro ano, se vocês não usarem de imediato, no 5º ano vai ter um software melhor ainda. E o software vocês aprendem uma madrugada que vocês fiquem sem dormir, vocês colocam um vídeo no YouTube e vocês aprendem o software. Porque os softwares, eles estão cada vez mais dinâmicos, você clica ali e sai. Mas vocês têm que entender o que está por trás do lançamento do software. Então, o que vocês estão lançando? Então, vou fazer um projeto arquitetônico. Está dentro de norma ou não? O software vai lançar o que você falar para ele lançar. Agora, se a porta está no sentido de abertura certa, se a iluminação está correta, se rampa está na declividade certa, esse é um conhecimento técnico que a gente tem que ter. Então, eu acho que operador de software vai ficar cada vez mais dinâmico, né? A gente vai clicar um botão, vai aparecer pronto. Mas refinar essas informações, eu acho que daí cabe a gente. Eu acho que a IA muita coisa ruim. Não consegue substituir ainda. Perfeito. Pela questão do tempo, nós já vamos ir encerrando aqui para o bloco final. Teriam muito mais tópicos para nós discutirmos, obviamente. A conversa é muito interessante, muito rica. Mas aqui a produção agora já vai começar a preparar, trazer a mesa aqui no meio para uma atividade que nós vamos fazer aqui com vocês, ok?
dinâmica vai ser o seguinte. Nós vamos fazer algumas perguntas para eles aqui. Os dois vão ficar ali de pé, um na frente do outro. E basicamente quem pegar primeiro a água ali vai poder responder e vai ter uma pontuação aqui que eu vou colocar aqui, tá bom? E o prêmio? E o prêmio é uma surpresinha que vocês não sabem. Infelizmente, por ali pedir para vocês se posicionarem aqui, tomem suas devidas posições. Esse aqui tem que cobrar mais, hein, pra fazer isso aqui. Mão na cabeça. Mão dominante, que seja de vocês, na Dominante. orelha. A outra mão atrás. Regra. E quem for pegar primeiro vai ter o direito de resposta, ok? Tem alguém aqui torcendo pro Diego? Olha lá, hein? Quem tá fazendo matéria comigo? Quem é aluno meu, não. Tem alguém aqui torcendo pra Ana? Olha, tá a torcida em peso aí, professor. Preparados? Atenção para a pergunta: qual o nome do ensaio que deve ser realizado em uma área que foi impermeabilizada? Valendo! Ensaio de estanqueidade. Perfeito! Olha lá. Palmas para a professora. Eu pensei que ia ser pergunta mais tranquila, né? Não, são perguntas. Posicionados novamente. Explique como deve ser realizado o ensaio do Slump Test. Valendo! Eu que vou avaliar. Slump Test, para medir o abatimento do concreto, que é a fluidez do concreto, né? Então você tem um tronco de cone, que você tem que colocar o concreto dentro, levantar ele numa velocidade. Não, mas como que você vai preencher? É com o soquete. Não, você vai cobrar com o soquete? Quantas camadas? 3 camadas, né? 3 quem fez lá. Eu acho que faz 10 anos essa matéria, eu sou proibido, não mexo com. Eu acho que tá errado. Só para Aí validar. levanta e mede lá quanto que desceu. Quando desceu é o slump, Para validar, quantos golpes em cada camada? Bom, boa pergunta. 10. Não. Tem valendo, né? Escolhe alguém da plateia para responder. Tem Professor. alguém que tá mais Eu? pra frente. Isso. Vai, João. O teste são 3 camadas, 25 golpes entre cada uma. A primeira camada tem que bater no fundo e as outras camadas tem que fazer socos. Perfeito, palmas. Valeu ponto pra mim, porque ele aprendeu comigo na matéria, né? Mas não, só conta o ponto se acertar, tá bom, galera? Se responder, quem pra responder. Rapidinho a pergunta agora. Posicionados. Qual a data do aniversário de casamento de vocês? Valendo! Ai, se errar agora, hein? Eu nunca vi. 6 de setembro de 2014. Certinho? Tá certo. Palmas! Perfeito. Posicionados. No dimensionamento de um pilar, quais os esforços devem ser levados em conta? Valendo! Pode responder. Todos, né? Não tem como a gente desconsiderar porque... Se fosse simples, Não é bom professor, se tivesse na pergunta, a prova já era. Alguém ia colocar todos. Sempre tem que usar todos os esforços. O pessoal pensa que o pilar está só comprimido. O pilar, um dos principais esforços dele é a compressão. Mas ele tem cisalhamento, tem torção, né? Tem flexão, né? Principalmente flexão. Então tem que usar os 4 esforços. Normal, cortante, torsor e flexão. Perfeito, gabaritou. É isso aí.
Agora, posicionados. Marca ponto pro Cauã do Diego lá. Verdade. Obrigado por lembrar a postura. Qual a data de nascimento da Antonella? Valendo! 16 de outubro de 2019. Confirmadíssimo. Perfeito. Agora, posicionados novamente. Qual o software de engenharia favorito do seu cônjuge? Valendo! Nem eu sei a minha resposta. Project? Pode ser que seja. Não, de cronograma. Algum de cronograma, realmente? De cronograma, acho que eu gosto dessa parte de orçamento, cronograma. Válido ou não válido? Vale. Válido. Agora, vamos pensar em alguma boa aqui. Essa aqui. Qual a principal diferença entre as argamassas AC1, AC2 e AC3? Valendo! Essa é difícil. Mas ela é puxada, hein? Nível de resistência e uso para uso interno, externo e daí tráfego, né? Tráfego leve, médio e pesado. Perfeito, perfeito. Está disputadíssimo aqui, 3-3 para cada um. Agora, vamos lá. Quais as principais normas, no mínimo 3 aqui, Meu Deus. utilizadas em um projeto de concreto armado? Valendo. A 6118, que é a norma mãe do concreto armado, né? Sim, sim. A 8681, que é a norma de cargas. A 6122, que é de fundações. Aí foi 3, né? Já foi Bom, 3. já tá 3 tá bom. O tempo já deu aqui. Deu o tempo? Isso. Ganhei então, né? Deu o número de perguntas ímpares aqui. Infelizmente, a professora... Nossa. Quem que pediu pra encerrar, gente? Joga em tomate. A galera tava torcendo pra professora aqui. Joga em tomate no Luiz lá. Mas muito obrigado, gente. Vamos dar as palmas aqui pro professor. Aqui uma lembrancinha pra vocês aqui. Obrigado. Muito obrigado, gente, pela presença de todos no Talk Show. Valeu. Obrigado. Damos como encerrado o primeiro Talk Show do PET.